Quase 18 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho no Brasil, segundo o IBGE. Polícia desocupa a escola e leva alunos para a delegacia em Campinas, interior de São Paulo. Quiosque desaba e fere 6 pessoas em Copacabana. Médicos vão à justiça para impedir o fechamento de UTI pediátrica em hospital público do Rio. Não tem estrutura, o hospital não tem estrutura porque não tem verba. A Polícia Federal pede a prisão do ex-governador do Tocantins por fraude em licitações. Ex-senador Jim Argelo é condenado a 19 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é agredido por uma mulher em aeroporto. Cunha, pega o Cunha, pega o Cunha! Mulheres acusam o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, de assédio sexual. O cantor MC Gui vai parar na delegacia depois de ser flagrado dirigindo sem habilitação. Bob Dylan vence o Nobel de Literatura. O prêmio torna o autor de Blowing the Wind um dos artistas mais consagrados da história. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 6 pessoas ficaram feridas no desabamento de um quiosque na orla de Copacabana, no Rio. Testemunhas dizem que ouviram um estrondo parecido com uma explosão de gás quando a estrutura veio abaixo. Passageiros de um ônibus viveram momentos de terror durante um assalto em São Paulo. Depois de lutar com o motorista, o criminoso tentou pegar a arma de uma policial militar. Estudantes que ocupavam uma escola em Campinas, no interior de São Paulo, foram levados para a delegacia. Eles protestavam contra a reforma do ensino médio. O cantor MC Gui foi detido em São Paulo depois de ser flagrado dirigindo o carro dele em alta velocidade. O funkeiro não tem carteira de motorista. A velocidade dos carros em São Paulo foi uma das principais discussões na corrida eleitoral. O prefeito eleito prometeu aumentar o limite nas marginais. Pois é, só que as estatísticas mostram redução de mortes e entidades que estudam a mobilidade urbana pressionam agora João Dória a mudar de ideia. A UTI pediátrica de um dos principais hospitais da rede pública do Rio de Janeiro corre risco de fechar por falta de dinheiro. O Sindicato dos Médicos decidiu recorrer à justiça. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O juiz Sérgio Moro mandou intimar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a apresentar defesa na ação penal por lavagem de dinheiro e corrupção. Cunha terá 10 dias para se pronunciar a partir da notificação. Ontem, ao desembarcar de um voo no Rio de Janeiro, o deputado cassado foi hostilizado. A Polícia Federal prendeu o ex-governador do Tocantins, Sandoval Cardoso, e conduziu de maneira coercitiva o também ex-governador Siqueira Campos para prestar depoimento. Os dois são acusados de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro público. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região aceitou denúncia contra o ex-presidente Lula e mais 10 pessoas. Quem tem os detalhes de Brasília é o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Por quais crimes Lula vai responder nesse novo processo, hein? Obrigado. O IBGE divulgou hoje os números do desemprego no segundo trimestre. Quase 18 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Alvo de denúncias de abuso e assédio sexual, o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou processar o que ele chamou de mídia mentirosa. Veja daqui a pouco, Bob Dylan leva o Nobel de Literatura. O ex-senador Jim Argelo é condenado a 19 anos de prisão. Você vai ver já já. O presidente Michel Temer embarca na madrugada desta sexta-feira para a Índia, onde participa do encontro de países de economia emergente. Por aqui, lideranças do governo elaboram estratégias para aprovar as próximas reformas, como a da Previdência. Vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Na semana que vem haverá a reunião do Banco Central para definir a taxa de juros. Essa taxa, Kennedy, ela poderá cair? Obrigada, Kennedy.
A Justiça Federal condenou o ex-senador Ginhargello, preso na Operação Lava Jato, a 19 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. Ele é acusado de cobrar propina para evitar que empresários fossem chamados para depor na CPI da Petrobras em 2014. A Justiça Eleitoral vai investigar as atividades de campanha de Marcelo Freixo do PSOL por suspeita de propaganda irregular. Vamos agora ver como foi o dia dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Em instantes, morre na Itália o escritor e dramaturgo Dario Fo. E Bob Dylan leva o Prêmio Nobel de Literatura. Não perca, é já já. Morreu hoje na Itália, aos 90 anos, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1997, Dario Fo. Provocador, ele era conhecido pelos textos teatrais inovadores. E o Nobel de Literatura deste ano foi para o cantor americano Bob Dylan. Ele se tornou o único artista da história a acumular os principais prêmios da música, do cinema e da literatura. Bob Dylan foi considerado pela revista Rolling Stone o maior compositor de todos os tempos. E agora, com o Nobel, o músico encaixou a sua obra num outro patamar e reacendeu a discussão sobre o que deve ser considerado literatura. Agora o esporte, 3 jogos estão em andamento pelo Campeonato Brasileiro. Em Araraquara, interior de São Paulo, o líder Palmeiras empata com o Cruzeiro em 0-0. O terceiro colocado, o Atlético Mineiro, vence o Lanterna América 1-0. E em Campinas, a Ponte Preta ganha do Vitória por 2-0. Já o Corinthians goleou o Santa Cruz. O Teleton 2016, que será realizado nos dias 4 e 5 de novembro, pretende arrecadar 27 milhões de reais para a ACD. Quem tem plano de saúde também pode ajudar utilizando os serviços dos centros de reabilitação e do Hospital da Associação. O aperto nas contas das famílias afetou até a mesada das crianças. Uma pesquisa constatou que caiu pela metade o número de pais que dão dinheiro regularmente aos filhos. O ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, foi nomeado hoje secretário-geral das Nações Unidas. Ele vai comandar a ONU a partir do ano que vem. Nesta quinta-feira, o grupo radical islâmico Boko Haram libertou 21 estudantes sequestradas em 2014 na Nigéria. A fuga de um gorila deixou os visitantes do zoológico de Londres em pânico. A Polícia Federal fez hoje uma operação na casa da líder de uma seita religiosa em Londrina, no Paraná. Depois de se tornarem campeões de popularidade nas redes sociais, muitos animais de estimação partem agora para a carreira de modelos fotográficos. Já ganham um cachê de dar inveja. Uma última notícia. Morreu aos 73 anos Flávio Gicovati, um dos maiores psiquiatras e psicoterapeutas do país. A causa da morte ainda não foi divulgada. Até amanhã e boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.